Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras, mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir, deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. Capítulo 32. Convocação às pressas. Para Egwene, a visita de Rand a Cairhien lembrava uma daquelas grandes apresentações de fogos, de artifício, de iluminadores, das quais apenas ouvira, mas que nunca tinha visto. O reverberar dos ecos pareciam não ter fim. Não voltou ao palácio, claro, mas as sábias que iam até lá todos os dias em busca de armadilhas montadas com Saidar contavam o que se passava. Nobres se entreolhavam com desconfiança, tanto tairenos quanto cairrienos. Belém parecia estar se escondendo de algo, recusando-se a receber qualquer pessoa cuja audiência não fosse absolutamente necessária. Ao que parecia, Huark ralhara com ela por negligenciar suas obrigações, mas o efeito foi mínimo. Aliás, o chefe do clã parecia ser o único indiferente em todo o palácio. Até os serviçais se sobressaltavam quando alguém olhava para eles, embora isso talvez se devesse ao fato de as próprias sábias estarem por todos os cantos. Nas tendas, a situação não era muito melhor, ao menos não entre as sábias. Os outros Aiel estavam como Huark, calmos e firmes. O contraste de posturas fazia a rabugice das sábias ainda pior em um momento em que já era grande o suficiente. Ames e Sorilia voltaram do encontro com Rand quase espumando de raiva. Não disseram porquê, pelo menos não na frente de Egwene, mas o sentimento se espalhou pelas sábias mais rápido que um raio, até que cada uma delas começou a andar por aí, feito gatas eriçadas, prontas para enfiar as garras em qualquer coisa que se mexesse. As aprendizes andavam pisando em ovos e falando manso, mas continuavam levando broncas pelo que antes teria passado despercebido, e recebido punições pelo que em circunstâncias normais teria resultado em apenas uma bronca. Ver as sábias Shaido no acampamento não ajudava. Pelo menos Tirava e Emeris eram sábias. A terceira era a própria Sivana, andando para cima e para baixo, cheia de si, usando a blusa tão aberta que rivalizava com Berelém. Não importava quanto o vento soprasse a poeira. Tirava e Emeris afirmavam que Sivana era uma sábia, e apesar dos resmungos de Sorilia, eram obrigadas a aceitá-la como tal. Egwene tinha certeza de que as mulheres estavam ali para espionar, mas Amy só olhava feio sempre que ela insinuava aquilo. Protegidas pelos costumes, as mulheres tinham passagem livre pelas tendas e eram bem recebidas por todas as sábias, inclusive Sorilea, acolhidas como amigas íntimas ou irmãs primeiras. Ainda assim, a presença delas piorava o humor de todos, o de Egwene em especial. Sivana, aquela pantera de sorriso afetado, sabia quem ela era e não se esforçava para esconder seu prazer em mandar a aprendiz baixinha ir buscar um copo d'água ou qualquer outra besteira em toda a oportunidade. E Sivana também a encarava com um olhar analítico, um olhar que lembrava Egwene de alguém analisando uma galinha e pensando em como a cozinharia depois de roubá-la. E não parava por aí. Para piorar, as sábias não lhe contavam sobre o que conversavam com as Shaido. Era assunto das sábias, não das aprendizes. Qualquer que fosse o motivo para aquelas três estarem ali, seu interesse no comportamento das outras sábias era evidente. Mais de uma vez, em momentos em que Sivana não achava que não estava sendo observada, Egwene a flagrou sorrindo ao ver Ames, Malinde ou Kozain passarem por ela falando sozinhas
ou ajeitando o chale sem necessidade. Claro que ninguém dava ouvidos a Egwene, e um excesso de advertência a respeito da Shaido acabaram por lhe render a punição de passar quase um dia todo cavando um buraco grande o bastante para se enfiar lá dentro sem ser vista. E, para coroar o castigo, quando saiu do buraco toda suja e ensopada de suor para obedecer às ordens de tapá-lo de novo, viu que Sivana a observava. 2 dias depois da partida de Rand, Aeron e algumas outras sábias mandaram 3 donzelas pularem escondidas à muralha do palácio de Arelin à noite, para ver o que conseguiam descobrir, e isso só piorou a situação. As 3 conseguiram passar despercebidas pelos guardas de Gawyn, mesmo que com mais dificuldade do que esperavam, mas passar pelas Aes Sedai acabou sendo mais complicado. Quando ainda estavam no topo do telhado, tentando encontrar uma maneira de adentrar o sótão, acabaram envolvidas por tramas do poder e puxadas para dentro do casarão. Por sorte, Corin e as outras pareceram pensar que as Aiel só estavam ali para roubar, embora as donzelas talvez não tivessem considerado aquilo tanta sorte. As 3 foram jogadas de volta na rua, depois de uma sova tão grande que mal conseguiam andar. Ainda estavam tentando conter os gemidos de dor quando voltaram para as tendas. As sábias se revezaram, repreendendo Aeron e as amigas, quase todas em particular, mas Sorilleia pareceu fazer questão de confrontá-las diante do máximo de gente possível. Sivana e as outras 2 Shaido sorriam com um desdém bem explícito sempre que avistavam Aeron ou uma das outras, especulando em tons bastante audíveis sobre o que as Aes Sedai fariam quando descobrissem a verdade sobre a invasão. Até Sorilleia olhou torto para as 3 ao ouvir os comentários, mas ninguém se pronunciou. Aeron e suas amigas passaram a andar parecendo pisar nos mesmos ovos que as aprendizes, que começaram a tentar se esconder sempre que não estavam desempenhando suas tarefas habituais ou envolvidas nas aulas. Os ânimos ficaram ainda mais exaltados. Fora o buraco que tivera que cavar, Egwene conseguiu evitar o pior daquilo tudo, mas só porque passava boa parte do tempo longe das tendas, e o fazia sobretudo para ficar longe de Sivana, antes que acabasse dando uma lição na mulher. Não tinha dúvidas de como terminaria, caso ousasse se manifestar. Sivana era aceita como sábia, não importava as caras feias quando ela não estava por perto. E Amos e Baer provavelmente deixariam a Shaido pensar em um castigo para Egwene. Pelo menos, não era tão difícil ficar afastada. Ela podia ser aprendiz, mas só Sorilleia fazia qualquer esforço para lhe ensinar as milhares de coisas que uma sábia precisava saber. E até Amos e Baer lhe darem permissão para voltar até o Aeran Liriod. Egwene tinha os dias e as noites livres. Só precisava dar um jeito de escapar de ser convocada, junto com Suranda e as outras aprendizes, para lavar louça, recolher esterco para as fogueiras, ou coisa parecida. Egwene não conseguia entender por que os dias pareciam passar tão devagar. Achava que podia ter algo a ver com ter que esperar a decisão de Amos e Baer. Encontrava Gawyn na estalagem, o homem comprido, todas as manhãs, e já estava acostumada com os sorrisinhos sugestivos da estalajadeira gorducha, apesar de ter considerado dar um belo pontapé na mulher em 1 ou 2 ocasiões. Talvez 3, porém não mais que isso. Aquelas horas da manhã passavam voando. Mal se sentava no colo dele e já era hora de endireitar o cabelo e ir embora. Não ficava mais incomodada de se sentar no colo de Gawyn, já que algum dia isso a tivesse incomodado de verdade. Não que algum dia isso a tivesse incomodado de verdade, mas a experiência foi ficando cada vez melhor. Se por vezes pensava coisas que não deveria, e esses pensamentos a faziam enrubescer, bem, nessas horas Gawyn sempre passava os dedos em seu rosto, murmurando seu nome de um jeito que ela poderia ouvi-lo repetir a vida inteira. O rapaz deixava escapar menos sobre o que vinha se passando com as Aes Sedai do que ela ficava sabendo em outros lugares, mas Egwene mal se importava.
Eram as outras horas que se arrastavam como se estivessem atoladas na lama. Havia tão pouco a fazer que ela achava que ia acabar explodindo de tanta frustração. As sábias escolhidas para ficar de olho na mansão de Arelin não relataram mais nenhuma novidade sobre a presença das Aes Sedai. Escolhidas entre as que eram capazes de canalizar, as vigias afirmavam que as mulheres da torre continuavam manejando o poder lá dentro dia e noite sem parar, mas Egwene não ousava se aproximar. Mesmo se tivessem coragem, não saberia como, não saberia o que elas estavam fazendo sem ver os fluxos. Se as sábias não estivessem tão irritadiças, poderia passar o tempo lendo em sua tenda. Na única vez em que pegou um livro, a não ser à noite, sob a luz de uma lamparina, Bair resmungou tanto sobre as garotas que desperdiçavam os dias deitadas com preguiça, que Egwene acabou murmurando que se esquecia de alguma coisa, só para sair correndo, antes que a sábia lhe arrumasse alguma coisa para fazer. E uma conversa de poucos instantes com uma aprendiz poderia ser tão perigosa quanto pegar um livro. Ser flagrada por Sorilê em uma pequena pausa para falar com Suranda escondida sob a sombra de uma tenda dos cães de pedra lhe rendeu uma tarde inteira cuidando da lavagem das roupas. Até teria ficado feliz em cuidar de algumas tarefas pelo simples fato de ter o que fazer. Mas Sorilea foi examinar as roupas impecavelmente limpas penduradas dentro da tenda, protegidas da poeira onipresente, fungou e mandou que fizessem tudo de novo. Isso acontecera 2 vezes. Sivana também testemunhou parte desse castigo. Quando ia à cidade, Egwene sempre ficava tensa. Ainda assim, no terceiro dia, foi de fininho até as docas, se esgueirando como um rato roubando o leite de um gato. Um sujeito todo enrugado, com um barquinho estreito, coçou o cocuruto coberto de cabelos ralos e pediu um marco de prata para levá-la a remo até o navio do povo do mar. Nada na vida era de graça, mas aquele preço era ridículo. Egwene encarou o homem, respondendo que ele receberia apenas uma moeda comum de prata, o que ainda era bem caro, aliás, e esperou que a barganha que viria a seguir não lhe custasse todas as moedas da bolsa, pois não tinha muitas. Todos se sobressaltavam ou se encolhiam diante do Zaiel, mas, quando o assunto era dinheiro, esqueciam-se do Cadinsor e das lanças e lutavam feito leões. O homem abriu a boca banguela, então fechou. Espiou Egwene de cima a baixo, resmungou para si mesmo e, para a surpresa da garota, aceitou, acrescentando que ela estava roubando o pouco pão que ele tinha para comer. Vamos logo, grunhiu o sujeito. Vamos de uma vez. Não posso perder o dia todo por essa ninharia. Ora, essa mulher querendo intimidar um pobre trabalhador, querendo roubar meu último naco de pão. Ele não parou de resmungar mesmo quando começou a remar, impulsionando o barco minúsculo para as vastas águas do Alguênia. Egwene não sabia se Rand ia se encontrar essa senhora das ondas, mas esperava que sim. De acordo com Elaine, o dragão renascido era o Curamoor do povo do mar, o escolhido, e bastava ele aparecer para que aquela gente atendesse a todos os seus chamados. Ainda assim, torcia para que o povo do mar não tivesse se rebaixado tanto. Rand já tinha gente demais disposta a lhe beijar os pés, mas não fora até lá com aquele barqueiro ranzinza por causa de Rand. Elaine conhecera alguns Ata Amieri, viajara em um dos seus navios. E a amiga dizia que as chamadoras de ventos do povo do mar podiam canalizar, ao menos algumas delas, talvez a maioria. Tratava-se de um segredo que os Ata Amieri guardavam muito bem. Mas a chamadora de ventos da embarcação de Elaine estivera mais do que disposta a compartilhar seus conhecimentos, depois de ser descoberta. Uma chamadora de ventos do povo do mar entendia bem dos assuntos do clima, e Elaine alegava que elas sabiam mais do assunto do que as Aes Sedai, dizendo que a chamadora de ventos do navio em que estivera tecera fluxos enormes para gerar ventos favoráveis. Egwene não tinha ideia de quanto daquilo era verdade e quanto era apenas empolgação. Mas aprender um pouco sobre o clima com certeza seria melhor do que ficar de braços cruzados, sem conseguir decidir se ser pega por Nezune. Talvez fosse melhor do que lidar com as sábias de Sivana.
Com o que sabia até então, não conseguiria fazer chover nem se os céus estivessem negros, mas conseguiria invocar relâmpagos. Bem, o sol ardia, dourado, no céu sem nuvens, e ondas de calor dançavam sobre a água escura. Pelo menos, não havia poeira rio adentro. Uma casa em cima d'água seria massa. Quando o barqueiro finalmente recolheu os remos e deixou a pequena embarcação deslizar até a lateral do navio, Egwene se levantou, ignorando os resmungos do homem de que acabaria fazendo ambos caírem do rio. Porra, construir um lago, uma casa em cima do lago. Olá, gritou. Olá, posso subir a bordo? Egwene já estivera em várias embarcações fluviais e se orgulhava de conhecer os termos corretos. Aquela gente da embarcação se ofendia sempre que ouvia um termo errado, mas aquele navio era diferente. Já havia embarcações mais longas, porém nenhuma tão alta. Parte da tribulação estava nos cordames ou escalando os mastros oblíquos. Homens de pele escura e peito nu, descalços, trajando calças coloridas folgadas presas por faixas brilhantes, e mulheres de pele escura com blusas de cores fortes. Estava prestes a gritar outra vez, ainda mais alto, quando uma escada de cordas se desenrolou na lateral da embarcação. Não ouviu resposta do convés, mas aquilo parecia convite o bastante. Egwene subiu. Foi difícil, não a escalada, e sim manter as saias fechadas e as pernas cobertas com o mínimo de decência, o que a fez entender por que as mulheres do povo do mar usavam calças. Mas acabou chegando à amurada. Seus olhos logo pousaram sobre uma mulher no convés, a menos de uma braça de distância. A blusa e as calças eram de seda azul, com uma faixa mais escura na cintura. Ela usava 3 argolas de ouro trabalhadas em cada orelha, além de uma correntinha da qual pendiam minúsculos medalhões cintilantes descendo de uma das orelhas até uma argola no nariz. Ela lhe descrevera a joia e até chegara a mostrá-la em Tel Aerandiyot. Mas ver a coisa ao vivo fez Egwene se encolher. Só que havia algo mais. Conseguia sentir a capacidade de canalizar da mulher. Encontrara a chamadora de ventos. Ela abriu a boca para falar com a mulher. Então a mão escura empunhando uma adaga reluzente surgiu de repente diante de seus olhos. Antes que pudesse gritar, a lâmina cortou as cordas da escada. Ainda se segurando no objeto, já sem serventia, Egwene despencou. Foi só então que gritou. O grito durou um piscar de olhos, então ela caiu no rio, os pés mergulhando primeiro, afundando rapidamente. A água entrou depressa em sua boca aberta, abafando o grito. Achou que tinha engolido metade do rio. Ela se debateu, tentando desenrolar as saias em volta da cabeça e se livrar do que restava da escada. Não entrou em pânico. Não entrou. Quão fundo mergulhara. Via apenas uma escuridão lamacenta ao redor. Para que lado ficava a superfície? Tiras de ferro apertavam seu peito, mas ela expirou pelo nariz e ficou olhando o caminho das bolhas, que pareceram ir para baixo e para a esquerda. Virou-se e nadou para a superfície. Faltava muito? Os pulmões ardiam. Sua cabeça irrompeu para a luz do dia e, engasgando e tossindo, Egwene respirou fundo. Para sua surpresa, o barqueiro estendeu a mão e a arrastou aos poucos para dentro do barco, resmungando para que ela parasse de se debater antes que irritasse as pessoas no navio, acrescentando que o povo do mar era uma gente muito sensível. O homem se inclinou de volta para recuperar o chale de Egwene antes que a peça afundasse de volta. Apanhou o chale das mãos do barqueiro, que recuou como se pensasse que ela iria bater nele com o tecido molhado. Sentia as saias pesadas, a blusa e a anágua grudando no corpo, o lenço todo torto no meio da testa. Uma poça começou a se formar sob seus pés no chão do barco. O barquinho estava a cerca de 20 passadas do navio.
A chamadora de ventos estava na murada junto com mais duas mulheres, uma usando roupas de seda verde comum e a outra com veste de um tecido vermelho bordado com fios de ouro. Os brincos, anéis e correntes refletiam o sol. O presente da passagem é negado a você, afirmou a mulher de verde e a de vermelho. Avise as outras que esses disfarces não nos enganam. Não temos medo de vocês. O presente da passagem é negado a todas vocês. O barqueiro encarquilhado pegou os remos, mas Egwene apontou o dedo em riste bem para o nariz estreito dele. Pare agora mesmo, ordenou Egwene. Como ousavam jogá-la na água daquele jeito, sem uma palavra de cortesia? Egwene respirou fundo, abraçou Saidar e canalizou 4 fluxos antes que a chamadora de ventos pudesse reagir. Então a mulher entendia do clima, era? Será que também conseguiria canalizar 4 fluxos de uma vez? Não eram muitas que conseguiam, nem mesmo entre as Aes Sedai. Com um fluxo de espírito, ela blindou a chamadora de ventos para impedi-la de interferir. Isso se a mulher soubesse como. Todos os outros 3 foram de ar, tecidos com toda a delicadeza ao redor de cada mulher, prendendo seus braços à lateral do corpo. Erguê-las no ar não foi exatamente difícil, mas também não foi fácil. A tripulação do barco gritou quando as mulheres começaram a levitar até o rio. Egwene escutou o barqueiro se lamuriando, mas não estava interessada nele. As 3 mulheres do povo do mar sequer protestaram. Fazendo um esforço, ergueu-as ainda mais, a 10 ou 20 passadas da superfície. Não importava quanto se empenhasse, aquele parecia ser seu limite. Bem, não quero machucar ninguém, pensou, soltando os fluxos. Agora elas vão gritar. As 3 se enrolaram feito bolas assim que começaram a cair, giraram e estenderam os corpos com os braços esticados à frente. Mergulharam graciosamente quase sem espirrar água. Momentos depois, 3 cabeças escuras despontaram na superfície. As mulheres andaram depressa de volta para o navio. Egwene fechou a boca. Se eu erguer as 3 pelo tornozelo e enfiar a cabeça de cada uma na água, aí elas vão... O que estava pensando? Aquelas mulheres tinham que gritar só porque ela gritara? Não estava mais ou menos molhada do que as 3. Deve estar parecendo uma rata molhada. Canalizou com cuidado. Empregar os fluxos em si mesma sempre exigia cautela, já que não conseguia ver a trama muito bem. A água foi escorrendo do corpo, se esvaindo das roupas. A poça no barco aumentou. Só quando notou que o barqueiro a encarava com a boca escancarada e os olhos esbugalhados, é que ela se deu conta do que fizera. Tinha canalizado no meio do rio, sem nada para escondê-la de qualquer Aes Sedai que pudesse ver. Com ou sem sol, de repente sentiu os ossos gelarem. Agora já pode me levar de volta para a margem. Não havia como saber quem estava no cais, e, àquela distância, era impossível diferenciar um homem de uma mulher. Mas não para a cidade, para a beira do rio. O sujeito obedeceu na hora, começando a remar tão rápido que Egwene quase caiu para trás. Ele a levou até um ponto da margem quase todo coberto por rochas lisas do tamanho da cabeça dela. Não havia ninguém à vista, mas, assim que o barco raspou nas pedras, Egwene saltou, ergueu as saias e disparou pelo barranco íngreme, mantendo o mesmo pique até estar de volta à tenda, onde desabou, ofegante, suando em bicas. Desde então, não foi mais à cidade, a não ser para ver Gawyn, claro. Os dias se passaram e o vento, já quase constante, carregava dia e noite lufadas de poeira e areia. Na quinta noite, Bair acompanhou Egwene ao mundo dos sonhos, um breve passeio de teste pelo trecho de Tel a Eriod, que Bair conhecia melhor. O deserto Aiel, uma terra acidentada e ressecada que fazia até aquela cairrinha arrasada pela seca parecer formosa e exuberante. Uma viagem rápida. Então Baer e Ames vieram acordá-la
para conferir se a empreitada provocara algum efeito negativo. Não provocara. Nisso as duas acabaram concordando, depois de a obrigarem a correr e saltar várias vezes, e mesmo assim apenas após examinarem cuidadosamente seus olhos e seu coração. Ainda assim, na noite seguinte, Ames levou-a para mais uma voltinha no deserto, seguida de mais um exame tão cansativo, que Egwene ficou feliz quando enfim pôde se arrastar de volta para os lençóis e cair em um sono profundo. Naquelas 2 noites, Egwene não voltou ao mundo dos sonhos, mas foi mais por exaustão do que por falta de vontade. Antes daqueles pequenos testes, sempre dizia a si mesma que devia parar de ir até o Aeraniriod sozinha. Não seria nada bom ser pega violando as restrições, justo quando as sábias estavam prestes a suspendê-las. Mas sempre acabava decidindo que uma viagenzinha curta não seria problema, se fosse rápida o bastante para reduzir a chance de ficar exposta. O que de fato evitava era o lugar entre Tel Aeraniriod e o mundo desperto, onde os sonhos flutuavam. Tomou essa decisão ao perceber como estava tentada a encontrar uma maneira de bisbilhotar os sonhos de Gawain sem ser atraída para eles. Mas sempre dizendo a si mesma que, caso isso acontecesse, tudo não passaria de um sonho. Tentava lembrar a si mesma, o tempo todo, que era uma mulher adulta, não uma garotinha tola. Ainda assim, estava feliz por ninguém mais saber da confusão que Gawain criava em sua cabeça. Ames e Baer gargalhariam até chorar. Seria sinistro se mulher pudesse entrar na cabeça da gente sonhando. Você é louco. Na 7ª noite, Egwene se preparou com todo cuidado antes de dormir, botando uma camisola limpa e escovando o cabelo até deixá-lo brilhando. Nada daquilo seria relevante em Tel Aeraniriod, mas servia para distraí-la de como seu estômago parecia dar piruetas. Naquela noite, as Aes Sedai estariam esperando por ela no coração da pedra, e não Elaine ou Ninaeve. Não deveria fazer diferença, a menos que... A escova de cabelo de marfim parou no meio de uma mecha. A menos que uma das Aes Sedai revelasse que ela era apenas uma seita. Como eu não tinha pensado naquilo? Luz. Gostaria de poder falar com Ninaeve e Elaine. O problema era que também não via como falar com as amigas adiantaria de alguma coisa, e ela tinha certeza de que aquele sonho com objetos caindo no chão e se estilhaçando significava que algo acabaria dando muito errado caso tentasse entrar em contato com as amigas. Mordiscando o lábio inferior, considerou ir dizer a Ames que não estava se sentindo bem. Nada grave, só um incômodo no estômago, mas que achava que não daria conta de visitar o mundo dos sonhos naquela noite. Retomariam as aulas depois do encontro, mas... seria mais uma mentira além de uma covardia. Egwene não era covarde. A coragem não vinha igual e nem no mesmo nível para todos, mas a covardia era desprezível. Não importava o que acontecesse naquela noite, tinha que se esforçar a encarar o que viesse de frente. Firme e decidida, largou a escova, apagou o lampião com um sopro e foi rastejando até o catre. Estava cansado bastante para não ter problemas em pegar no sono, embora já soubesse se obrigar a dormir a qualquer momento quando necessário. Ou pelo menos, a entrar num leve transe que a levaria parcialmente ao mundo dos sonhos. Mas a manteria desperta o suficiente para conseguir falar. Talvez balbuciar, com alguém que estivesse aguardando junto a seu corpo. A última coisa que lhe ocorreu antes de cair no sono foi perceber, muito surpresa, que o estômago não estava mais se revirando. Estava em uma grande câmara abobadada, repleta de espessas colunas de pedra vermelha polida. O coração da pedra, na pedra de tear. Acima, lampiões dourados pendiam de correntes. Estavam apagados, mas claro que havia luz. Aquela iluminação que vinha de todas as partes e de lugar nenhum. Ames e Baer já estavam lá, com a mesma aparência daquela manhã, tirando o fato de que todos os colares e braceletes cintilavam um pouco mais do que o normal, mesmo sendo de ouro. Conversavam em vozes tranquilas,
mas pareciam irritadas. Egwene só conseguiu ouvir algumas palavras, mas tinha certeza de que houve uma menção a Rand e ao Thor. De repente, percebeu que usava um vestido branco de aceita com bainha listrada. Assim que reparou, sua roupa se tornou uma cópia da vestimenta das sábias, mas sem as joias. Achou que as outras duas não tinham percebido, ou que, caso tivessem, não soubessem o significado do vestido. Em alguns casos, a rendição fazia a pessoa perder menos Ji e adquirir menos To, mas aí a União consideraria isso sem pelo menos tentar lutar. Elas estão atrasadas de novo, reclamou Ames irritada, andando até o espaço aberto logo abaixo do grande domo da Câmara. No chão de pedra estava o que parecia uma espada de cristal. Era a Kalandor da profecia, um sangreal masculino dos mais poderosos já criado. Rand deixara a espada ali para que os Tairenos se lembrassem dele, como se houvesse chance de esquecerem. Mas Ames mal olhou para o objeto. Para muitos, a espada que não é espada até podia ser um símbolo do dragão renascido, mas para aquela sábia aquilo era coisa dos aguacentos. Bem, considerando a reunião passada, ao menos podemos esperar que elas não vão tentar fingir que sabem tudo e que nós não sabemos de nada. As Aes Sedai se saíram bem melhor na última vez. Baer fungou de um jeito que teria deixado Sorilea sem reação. Elas não vão melhorar nunca. O mínimo que podiam fazer era chegar na hora combina. A frase ficou por terminar. 7 mulheres apareceram de repente do outro lado de Kalandor. Egwene reconheceu todas, até a jovem de olhos azuis e determinados que encontrara antes em Tel Aeraniriod. Quem seria? Ames e Baer já tinham falado das demais, quase sempre com amargura, mas nunca mencionaram aquela mulher. Ela usava um chale com bordas azuis. Todas estavam de chale, na verdade. O vestido volta e meia mudavam de cor e de corte, mas os chales nunca sequer tremeluziam. Assim que chegaram, as Aes Sedai se voltaram para Egwene, como se as sábias nem existissem. Egwene Alver, começou Sherian em um tom muito formal. Você está convocada a comparecer ao Salão da Torre. A Aes Sedai estreitou os olhos de leve, tentando disfarçar alguma emoção. Egwene sentiu um aperto no peito. Elas sabiam que ela estava se passando por uma irmã completa. Não pergunte o motivo da convocação, advertiu Carlinha. Logo depois... O que deu? Logo depois de Sherian terminar, sua voz gélida aumentando ainda mais a sensação de formalidade. Seu dever é responder, não perguntar. Por algum motivo misterioso, Carlinha cortara o cabelo escuro bem curto. O detalhe, relevante, de repente pareceu importante para Egwene. Não queria ficar pensando no que tudo aquilo significava. Não mesmo. As frases cerimoniosas vieram em sucessão, em um ritmo imponente. Ames e Baer ajeitaram os chales e franziram o senho, a irritação começando a virar preocupação. Não adie sua vinda, continuou Anaia. Egwene sempre a tinha achado bondosa, mas a mulher de rosto gentil soava tão firme quanto Carlinha, com uma formalidade quase tão fria quanto a da branca. Seu dever é obedecer com presteza. As 3 falaram em uníssono. É bom temer as convocações do salão. É bom obedecer com presteza e humildade sem questionar. Você está convocada a se ajoelhar perante o salão da torre e a aceitar seu julgamento. Egwene se forçou a controlar a respiração, ao menos o suficiente para conseguir evitar parecer ofegante. Qual seria a punição para o que fizera? Suspeitava de que não seria nada branda, a julgar por toda aquela cerimônia. Todas a encaravam. Tentou decifrar alguma coisa naqueles rostos de Aes Sedai. 6 deles exibiam apenas a serenidade da idade indefinida, talvez uma leve intensidade no olhar. A jovem azul ostentava a calma tranquila de alguém que já era Aes Sedai havia anos,
mas não conseguia esconder o sorriso discreto e satisfeito. Elas pareciam estar esperando resposta. Vou assim que puder. Seu coração estava tão apertado que parecia prestes a ser esmagado. Mas Egwene conseguiu deixar a voz em um tom à altura do das mulheres. Nada de covardia. Ela ainda se tornaria a Aes Sedai. Isso se deixasse depois de tudo que fez. Só não sei se consigo chegar assim tão rápido. O caminho é longo e não sei exatamente onde fica Salidar. Só sei que em algum lugar ao longo do rio Eldar. Sherian e as outras Aes Sedai se entreolharam. Seu vestido passou de uma seda azul clara a um cinza escuro de saias plissadas. Temos certeza de que existe uma maneira de fazer essa jornada mais depressa. Se as sábias ajudarem, claro. Siuan está certa de que não precisaríamos de mais de 1 ou 2 dias se você entrar fisicamente em Tel Aeran Idiot. Não, interrompeu Bair, irritada, no mesmo instante em que Amy se retrucava. Não vamos ensinar uma coisa dessas para ela. Isso já foi usado para o mal e é uma habilidade maligna. Quem faz uma coisa dessas, não importa quem seja, perde uma parte de si mesmo. Você não pode saber disso com certeza, retrucou Bionin em um tom muito paciente. Já que, ao que parece, nenhuma de vocês nunca nem tentou. Mas, se sabe que existe um jeito, devem ter alguma ideia de como se faz. Com essa informação, podemos descobrir a parte que vocês não souberem. O tom paciente não foi a abordagem correta. Hermes ajustou o chale e se endireitou, a postura ainda mais ereta que de costume. Baer plantou as mãos na cintura, encarando Beonin com um olhar duro e ameaçador. Em poucos instantes, haveria uma daquelas brigas que as Aes Sedai tinham dado a entender que aconteciam. As duas iam ensinar aquelas Aes Sedai algumas lições sobre o que podia ser feito em Tel Aeran Idiot, deixando bem claro quão pouco aquelas mulheres da torre sabiam. As Aes Sedai retribuíam os olhares irritados com expressões muito calmas e cheias de confiança. Os chales permaneciam estáveis, mas os vestidos se alternavam quase tão rápido quanto as batidas do coração de Egwene. Só a roupa da jovem azul parecia mais estável, tendo mudado apenas uma vez durante todo aquele longo silêncio. Egwene tinha que acabar com aquilo. Precisava ir a Salidar, e não ajudaria em nada a sua situação se ela testemunhasse aquelas Aes Sedai serem humilhadas. Eu sei como faz. Acho que sei. E estou disposta a tentar. Se não desse certo, ainda poderia ir cavalgando. Mas preciso saber onde é. Pelo menos melhor do que sei agora. Hermes e Baer desviaram a atenção das Aes Sedai para ela. Nem Carlinha conseguiria rivalizar com aqueles olhares frios. Nem mesmo Morvrin teria conseguido. Egwene sentiu o coração se apertar mais um tanto. Na mesma hora, Sherian começou a dar as coordenadas. Há tantas milhas dessa aldeia, há tantas léguas ao sul daquela outra. Mas a jovem azul apenas pigarreou e disse: Isto aqui talvez seja mais útil. A voz soava familiar, mas Egwene não conseguia se lembrar daquele rosto. Ela parecia não ter muito mais controle sobre as próprias roupas do que as outras Aes Sedai, no fim das contas. A seda verde suave foi adquirindo um tom azul escuro enquanto ela falava, e a gola alta bordada virou um rufo de renda ao estilo taireno, enquanto uma touca cravejada de pérolas surgia em sua cabeça. Mas até que possuía algum conhecimento sobre Tel Aeran Idiot. Um mapa enorme se materializou no ar, mais para o lado. Um ponto vermelho reluzente em uma das extremidades indicava Cair Rien, anotado com letras garrafais, e um segundo indicava Salidar, na outra extremidade. O mapa foi se expandindo e se modificando, e de repente as montanhas não eram apenas linhas, e sim relevos. As florestas adquiriram tons de verde e marrom, e os rios passaram a cintilar feito água azul à luz do sol. O mapa foi crescendo até virar um paredão que cobria toda a lateral da pedra. Era como olhar de cima para o mundo inteiro. Nossa, que massa! Até as sábias ficaram impressionadas.
Ao menos não deixaram a desaprovação clara até o vestido taireno da mulher se transformar em uma veste de seda amarela com bordados de prata na gola. Mas a jovem não estava interessada na Zaiel. Por algum motivo, fitava as outras Aes Sedai com um olhar desafiador. Esplêndido, Siuan, opinou Sherian depois de um momento. Egwene ficou surpresa. Siuan? Devia ser outra mulher com o mesmo nome. A jovem Siuan parecia muito satisfeita consigo mesma e aqueceu. Sua expressão assertiva lembrava muito Siuan Sanche, mas era impossível. Você só está enrolando, ralhou consigo mesma. Bem, isso com certeza é o suficiente para encontrar Salidar, podendo ou não. Ela olhou de esguelha para Ames e Bair, que a encaravam com um olhar tão cheio de reprovação silenciosa que mais pareciam esculpidas em pedra invernal. Podendo ou não entrar neste mundo em carne e osso. De um jeito ou de outro, prometo que estarei em Salidar assim que possível. O mapa desapareceu. Luz. O que elas vão fazer comigo? Chegou a abrir a boca para perguntar, mas Carline a interrompeu, ríspida, voltando ao tom cerimonioso, agora ainda mais intenso e rigoroso. Não pergunte o motivo da convocação. Seu dever é responder, não perguntar. Não adia a sua vinda, completou Anaia. Seu dever é obedecer com presteza. As Aes Sedai se entreolharam e sumiram, indo embora tão depressa que Egwene chegou a suspeitar de que achavam que ela faria alguma pergunta. Aquilo a deixou a sós com Ames e Bair, mas quase se virou para as sábias, sem saber se deveria começar por uma explicação, ou por um pedido de desculpas, ou se apenas imploraria por compreensão. As duas também sumiram. Ficou sozinha, cercada pelas colunas de pedra vermelha com Kalandor cintilando ao seu lado. Não havia desculpas no Gietô. Egwene suspirou, tristonha, e saiu de Tel Aeraniriel de volta para seu corpo adormecido. Ela despertou na mesma hora. Acordar por vontade própria era uma parte tão importante do treinamento de uma andarilha dos sonhos quanto adormecer quando queria. E ela de fato prometera ir o mais depressa possível. Canalizando, acendeu todas as lamparinas. Precisaria de luz. Esforçou-se para ser rápida ao se ajoelhar junto de um dos baúzinhos encostados nas paredes da tenda e desencavar as roupas que não usara desde que chegara ao deserto. Parte de sua vida chegava ao fim, mas ela não choraria por aquela perda. Não mesmo. Assim que Egwene sumiu, Rand saiu de trás das colunas. Às vezes, ia ali dar uma olhada em Kalandor. A primeira visita tinha sido depois de Asmodee ensinar a ele a inverter os fluxos. Depois disso, tinha mudado as armadilhas dispostas ao redor do sangreal para que apenas ele conseguisse ver as tramas. Se podia acreditar nas profecias, quem conseguisse empunhar a espada depois dele seria seu sucessor. Não tinha certeza de quanto ainda acreditava naquilo, mas não precisaria correr riscos desnecessários. Leos Therin resmungava em algum lugar no fundo de sua mente. Isso acontecia sempre que Rand chegava muito perto de Kalandor. Naquela noite, no entanto, a espada de cristal reluzente não lhe despertou nenhum interesse. Em vez disso, olhava para o ponto onde o imenso mapa fora estendido. No fim das contas, a coisa se revelou não apenas um mapa, e sim algo mais. Que lugar seria aquele? Será que a pura sorte o conduzir até ali, naquela noite, em vez da noite anterior ou da seguinte? Teria sido um dos puxões de Tavereno padrão? Não importava. Egwene aceitara a convocação sem protestar, coisa que jamais faria se aquilo fosse obra da Torre de Elaida. Essa tal de Salidar era onde estavam escondidas suas amigas misteriosas, onde estava Elaine, e onde aquelas mulheres tinham lhe entregado a localização de bandeja. Com uma gargalhada, Rand abriu um portão para o reflexo do palácio em Caemlyn.